o nosso secretário de Finanças aqui do município de Guarujá, Adalberto Ferreira, e também é pré-candidato a prefeito aqui em Cubatão, mas hoje ele vem na qualidade só de secretário de Finanças aqui para falar das finanças. Tem muita coisa boa acontecendo aqui a favor, né, do contribuinte, e o Adalberto vai explicar aqui, inclusive, né, comentando aqui os efeitos práticos, os resultados, né, dessas primeiras ações que foram feitas há menos de 30, aproximadamente 30 dias aqui pelo município de Guarujá. Secretário, né, o nosso Adalberto Ferreira. O secretário, primeiro, um grande prazer mais uma vez recebê-lo aqui no nosso programa. Meus cumprimentos a você, Tuca, em meu nome, em nome do prefeito Walter Suma, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, nesse momento especial em que nós estamos aí em curso, um refis muito especial que está tendo uma adesão bastante importante aí da comunidade aqui do Guarujá. Bom, o Adalberto, a gente sabe que a situação aí da maioria das prefeituras aqui da região não é das melhores, né? Enfim, todos estão passando pelo mesmo problema, que é uma crise econômica, enfim, uma falta de crescimento, né, no país, uma falta de aquecimento na economia, né? Mas é aquela história, né? Sobrevive quem tem capacidade, né? Que sabe gerenciar aquilo que tem. E aí a cidade do Guarujá vem se mostrando, graças ao seu trabalho, o trabalho da sua equipe. Enfim, o Dr. Walter Suma soube escolher muito bem a sua pessoa e entregar a Secretaria de Finanças sob sua responsabilidade. Tirou realmente o Guarujá do buraco. A gente teve aí várias etapas, né, nessa reestruturação das finanças aqui da cidade. Hoje o fornecedor da cidade, né, pode ter um atraso, sim, como é comum ter em qualquer cidade, mas é coisa de 1 mês, 2, 3 meses, não passa disso, né, ao contrário de outras cidades que estão devendo há anos aí para os seus fornecedores, né, ou seja, empurrando realmente suas dívidas com a barriga, né? E agora a oportunidade, mais uma vez, é a última oportunidade nesse governo aqui, nessa administração do Dr. Walter Suma, para que o contribuinte que também passou aí por essa maré, né, um colapso na economia mundial, né, e acabou aí amelhando dívidas, enfim, tem a oportunidade de acertar suas contas. A gente já está praticamente com 30 dias aí de refis, né? Quais são os resultados, né, desse programa aí que permite ao contribuinte pagar de forma parcelada e com desconto os seus débitos? Então, Tuca, na verdade, esse processo de resultados positivos com relação às finanças do município é fruto da comunhão dos esforços de todas as secretarias sob a direção do Dr. Walter, do prefeito Suma. Ele conseguiu fazer com que nós, unidos, chegássemos a esses resultados. É normal, nesse período do ano, que a arrecadação caia. Então, por uma providência bastante estratégica e providencial, nós estamos fazendo aí o refis, dessa vez com algumas oportunidades únicas. Nós estamos há um pouco mais de 30 dias do implemento do refis. Nós temos até agora, esses são dados que eu consegui hoje de manhã, trouxe com exclusividade para você aqui, 2.551 adesões. Sendo que dessas 2.551, pela conformação das oportunidades, nós temos 1.444 dessas 2.500 são para pagamentos à vista, uma vez que a oportunidade... Praticamente a metade. São 56,6%. Até mais que a metade, olha isso. 56,6%. Uma vez que há um desconto de 100% de multas e 100% de juros. E também toda uma facilidade para quem entra na opção de pagamento à vista, de diminuição de exigência de documentos, né? A adesão pode ser feita via internet, no site da prefeitura, e também nos locais já comumente conhecidos pela população, além de, eu tenho aqui o dado, desta vez aqui no Poupa Tempo, aqui mesmo no Poupa Tempo. Desses 2.551, 268 adesões foram feitas no Poupa Tempo a partir de um atendimento pessoal, atendimento personalizado, que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade.
Mas, então eu concito os contribuintes que têm problemas de inadimplência, que aproveitem essa oportunidade, nós já arrecadamos até agora, efetivamente nos cofres do município, 9.090.000 reais, frutos desse refis. A nossa expectativa é que arrecademos até o mês de dezembro 24 milhões, mas nós já temos um compromisso de arrecadação de 18 milhões, né? Fazendo a projeção, em função das demais parcelas que foram objetos de adesão. Então, assim, o resultado é bastante importante, é significativo o aporte desse recurso nesse momento do ano, onde todas as arrecadações tendem a ter uma diminuição. A recuperação econômica que todos esperavam não está acontecendo, mas não na velocidade, na dimensão que se imaginava, né? Mas nós estamos aí trabalhando para conseguir o aumento da arrecadação, inclusive com outras ações. Eu tenho certeza que você vai fazer questão de comentar aí, porque são ações importantes e são novidades. Bom, então, eu ouvi uma conversa, não sei se é verdade ou não é, mas o Guarujá sairia na frente de uma forma inédita, inclusive com a possibilidade também do contribuinte em regularizar a sua situação, a situação da matrícula, né, dos seus imóveis. Ou seja, o que pesa realmente, né? A Antonieta fez um favorzão pro povo aqui da cidade do Guarujá, ela dobrou o ITBI da cidade, dobrou, né? Esse imposto aqui na cidade é um dos mais caros da região, é o nosso, para que as pessoas tenham ideia do ITBI, né? E isso aí é que dificultou mesmo, né? E afastou, né, o contribuinte, o morador, o proprietário de imóvel, né, dos cartórios, né, para regularizar a situação da sua matrícula, a matrícula do seu terreno. E agora a prefeitura vem também com um projeto inovador, é isso? Exatamente. O prefeito Suma, num movimento bastante inteligente e com a colaboração dos senhores vereadores, que estão sempre atentos àqueles procedimentos que vão beneficiar a população, encaminhou à Câmara e passou por mim ontem o processo, deve ser sancionado esta semana, o parcelamento do ITBI. Ou seja, então vamos poder pagar agora em prestaçãozinha, carnezinho da Casa Bahia. É o imposto de transmissão de bens intervivos, que é aquele imposto que se paga quando da regularização da escritura, do registro dos imóveis. Isso vai ajudar ao contribuinte que não teve condição até o momento de fazer essa escritura, né, a viabilizar uma maneira dele providenciar essa documentação. Então, assim, as ações, elas extrapolam aquele atendimento, porque tem sempre uma população que diz assim, mas só se facilita as coisas para a população de extrema baixa renda, né? Então se dá o Minha Casa Minha Vida e já se facilita a documentação. Então a documentação é facilitada, sim, para aqueles que mais precisam, mas também a administração está olhando para todos os contribuintes, para toda a população, então viabilizando essa possibilidade de parcelamento do ITBI. E o Bolsonaro ainda garantiu aí ao povão aí, né, o mais carente, que não vai pagar nem o ITBI na regularização da matrícula, né? Ou seja, quem é pobre, né, se declarar pobre, lógico, vai passar sob uma investigação para saber se é pobrezinho de marré mesmo, né? Vai ter direito, inclusive, a ter a sua matrícula em mãos sem pagar o ITBI, sem pagar absolutamente nada, desde que, e eu aí fiquei em dúvida, sinceramente fiquei numa dúvida cruel, né? Porque desde que você só tenha um único imóvel e de que ele seja térreo. Mas, por exemplo, a gente pega aqui projetos sociais, né, aonde tem triplex. Como é que vai fazer isso aí, secretário? E a gente sabe que é um programa social para pessoas realmente, né, de baixa renda. O Guarujá, por exemplo, uma construção como essa, triplex, a pessoa não pode receber, porque está lá explícito, né, no texto de que é para construções térreas. Esse é um processo que eu acredito está em evolução. Vai chegar uma adequação, né? O Guarujá está na frente em termos de regularização fundiária, no estado inteiro. É verdade, a cidade que mais regularizou. O Marcelo Mariano, acho que teve a oportunidade de conversar aqui sobre isso.
E a população que tem os seus imóveis a partir do Minha Casa Minha Vida dentro de determinada renda, sendo imóvel único e tal, então estão isentos de pagar esse Mas imposto. o senhor há de convir que o texto, né, não favorece, né, a quem tem o triplex, né? Porque vai falar, Tuca, a gente tem ainda, seguimos ainda, né, uma construção em triplex no PAC 1. O PAC 2 já não contempla isso, é outro tipo de construção. Aí quando eu vi a notícia do Bolsonaro, eu falei, mas meu Deus do céu, ele está querendo ajudar de um jeito ou de outro, e como é que fica a situação aí de milhares de cidadãos? Eu estou partindo aqui da Baixada, não, perdão, do Guarujá, porque o projeto do Guarujá é triplex, né? Então, mas eu acho que isso vai evoluir, talvez seja ainda um pouco de trauma dessa palavra triplex, do jeito que foi comentado aí, mas acho que isso vai evoluir. Do Lula, né? Porque, na verdade, o objetivo é atender aos mais carentes, né? A forma da arquitetura em que eles estão abrigados é o que menos importa nesse processo. Eu acredito que isso vai evoluir e que eles serão beneficiados tanto quanto os outros. Agora, bom, então ITBI, gente, ó, parcelado, em breve vocês vão ter notícias, o Guarujá vai sair na frente do Brasil inteiro. Eu não tenho notícias de outra cidade que já parcele aí o seu ITBI para regularização da matrícula do seu terreno, né? Então é uma boa, excelente oportunidade. E olha, não é só para pobrinho não, para riquinho também. Não... Você bacana também vai poder regularizar a sua situação aí, né? Porque tem muito bacana que tá quebrado, né? Tá pobrinho, né? Mas continua comendo caviar e arrotando ovo aí, não é verdade? Ou melhor, comendo ovo e arrotando caviar. Mas vai ter condição vai ter condição, com certeza, de regularizar também a sua situação. Isso aí é um benefício que o Dr. Walter, né, está presenteando, essa que é a verdade, cidadão do Guarujá e de Vicente de Carvalho. Ô, secretário, por falar em arrecadação, como é que está a nossa arrecadação? Está dentro do esperado, né? Vamos ter dinheiro aí para pagar 13º, vamos ter dinheiro aí para saldar as principais dívidas com os fornecedores. Como é que está a situação financeira do município hoje, secretário? Então, Tuca, ontem, na verdade, na segunda-feira, eu tive a oportunidade de ir na Câmara fazer a prestação de contas do segundo quadrimestre, né? Por atendimento à lei de responsabilidade fiscal, nós fazemos isso a cada quadrimestre. E o que se apresentou lá foi um resultado efetivo de arrecadação da ordem de 16% maior do que o mesmo período do ano passado. Menor um pouco, em termos percentuais, do que a estimativa de receita, né? Algo em torno de 7%, que poderá até se recuperar agora com esse refis, mas de verdade nós temos uma arrecadação maior este ano do que aquela que foi efetivamente percebida no mesmo período. Nós vamos finalizar o pagamento do parcelamento das dívidas, né? Agora com o incremento de recursos desse refis, isso será possibilitado. Esse parcelamento estava previsto chegar até dezembro de 2020. Está faltando 2,3%, uma coisa assim, para pagar. Nós vamos resolver isso agora. E o recurso... São as principais, né? São as mais pesadas, sim, né? Eram 75 milhões de reais este ano. Sim. 110 nós pagamos no ano passado. A segunda metade do 13º, porque pagamos a primeira em junho, já está reservada. Ontem o prefeito todo mês faz uma reunião e homenageia um servidor de cada setor do município. É verdade, uma bonita festa, bonita homenagem, inclusive, aos servidores, viu? Eu quero parabenizar o Walter Suman, que sensibilidade, né? Porque normalmente o servidor público municipal é taxado de vagabundo, né? O cara imprestável, que não faz absolutamente nada, e não é isso. Pelo contrário, eles são a grande engrenagem que fazem a máquina funcionar. Eles são os responsáveis por essa máquina funcionar. O prefeito sendo bom, o prefeito sendo ruim, né? Eles fazem a máquina e normalmente os próprios governantes acabam colocando a capacidade deles em xeque. Né? E ao contrário, né? Na contramão daqueles que desvalorizam o trabalho do servidor público municipal, o prefeito lança, é singelo, é uma homenagem singela, né? Mas é uma homenagem justa, que faz com que os demais colegas sintam-se homenageados também, né? Todas as secretarias, né, homenagearam os seus servidores, não é isso? Sim, todo mês as secretarias reúnem os diretores em comum acordo, eles fazem uma seleção e escolhem um funcionário.
No caso da Secretaria de Finanças, dessa vez nós homenageamos aquele de mais idade, né? Não é idoso, né? Não é idoso, de mais idade, aquele da melhor idade. É um servidor que tem 75 anos já, né? E é um servidor bastante conhecido e foi bem emocionante o reconhecimento. Ele é conhecido como Piteira, o grande Piteira. O grande Piteira. E o filho dele, o Maurício, estava presente. Então, é bastante emocionante e é um reconhecimento. O que o prefeito fala assim, bom amigo. Dar valor a quem tem honra, ele repete muito isso, dar valor a quem tem honra, e a gente tem que valorizar aquilo que não tem preço, né? Tem um valor que excede a questão do preço. Então a dedicação do servidor, eu estou falando do município do Guarujá, eu sou servidor aposentado, muitas coisas são jogadas nas costas dos servidores, mas se não fossem os servidores, imaginem como é que estariam as cidades, o governo, seria o caos total. Seria um caos total. Agora, o secretário, o senhor é que está gerenciando aí esses novos contratos ou não? Tipo Sabesp, enfim, que foram fechados agora com a prefeitura. Eu soube que a Sabesp aí deu um reforço no caixa, né, da prefeitura. Não só a Sabesp, o prefeito foi atrás, também conseguiu aí. No total, eu fiz uma conta assim, a grosso modo, chegando a 110 milhões de reforço, né, nas verbas que vão ser investidas em obras. Com certeza, seriam mais de 50 milhões, em torno de 50, 60 milhões da Sabesp, mais 20 que ele conseguiu no DAD, né, e mais 40 que conseguiu emprestado aí na Caixa Econômica Federal. Tudo isso se transforma, né, em obras. Não é para pagar a conta não, né, antiga não, né? Entrou no caixa, de repente já quer pagar as contas antigas, né? Não, na Secretaria de Finanças nós não gerenciamos contratos e esse mas tipo, o depósito esse você tipo de coisa. gerencia, não deposita não? Na verdade, o que é importante dizer é o seguinte, o fato do município estar saneado e com as suas certidões em ordem, permite que, além desse esforço para obter um aumento da arrecadação própria, todo município tem uma capacidade de endividamento. E usar de inteligência e aproveitar a oportunidade, usar com comedimento essa capacidade de investimento. E o município foi atrás de financiamentos. Então nós temos 2 financiamentos do Finasa, que são relacionados à macrodrenagem da Bacia do Santo Antônio, da Bacia do Rio do Meio, mais um financiamento de pavimentação de 60 milhões de reais, mais um financiamento, o de pavimentação não é 40, é 60 milhões? Tem 60 milhões. Olha, me perdi em 20, viu? Tem 60 milhões de reais de financiamento. Aumenta aí de 110 para 130 milhões. Viu? São mais de 110 ruas que vão ser beneficiadas, né? Inclusive a maior parte delas aqui em Vicente de Carvalho, no distrito de Vicente de Carvalho. Nós temos, que não é financiamento, é repasse direto do governo. Ele assinou recentemente 22 milhões com o DAD, o Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Instâncias. Olha, tem mais coisas aí que eu não estou me lembrando, mas tem bastante coisa. A Sabesp, realmente, houve uma nova contratualização com a Sabesp. Foi uma tratativa que se desenrolou aí por mais de ano, envolvendo a Secretaria de Governo, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Finanças, com uma pequena participação. Mas do encontro de contas restou um pagamento de 48 milhões de reais, né, que reforçou o caixa no mês de agosto, e permitiu que a gente avançasse um pouquinho mais na ordem cronológica. Então, assim, as coisas vão caminhando. Eu esqueci de falar também começa a entrar também uma verba mensal, né, para a prefeitura, né? Esse novo contrato permite isso, né? Coisa que nós não tínhamos no passado. Existe uma participação nos lucros, vamos colocar assim, da Sabesp, é um percentual, né? Além, talvez o mais importante do que essa participação seja a efetivação do plano de investimentos que está contemplado nessa contratualização. Então tem um valor bastante significativo de investimentos que a Sabesp será obrigada a fazer, né, no município, né, trazendo aí melhor qualidade de vida para o município. Então, assim, é uma ação de inteligência. Às vezes, mais do que as verbas, o fato de ter condições com relação à apresentação dos comprovantes e atestados de regularidade e a inteligência
permitem que essas ações estratégicas sejam efetivadas e mais recursos venham para o município, fazendo com que a gente possa evoluir, né, e manter uma condição de desenvolvimento. Ô secretário, agora eu vou deixar 5 minutos aí para o senhor, porque o senhor sempre tem alguma novidade, sempre tem uma notícia boa na manga, né? Fica aí 5 minutos para o senhor para considerações finais e um anúncio aí das boas coisas que vem acontecendo na sua secretaria. Pois não. É para o senhor falar, né? Já? Então tá bom. Não é daqui a 5 minutos. Eu acho que... O senhor tem 5 minutos para falar. Bem, uma outra novidade que nós temos aqui, já está em finalização o processo para iniciar um processo de chamamento, é o pagamento de impostos através de cartão, né, com o cartão de crédito. Também vou poder pagar com cartão de crédito. O contribuinte vai poder pagar o cartão em qualquer lugar onde seja aceito esse cartão de crédito, inclusive podendo pagar à vista o cartão e parcelar quantas vezes achar conveniente, em função daquilo que é o perfil do seu cartão, né? Está prestes a ser feito o chamamento e nós vamos ter aí mais um uma resultado inovação, mais uma importante. Mais uma facilidade, eu né? queria também dizer o seguinte... O senhor, falar nisso, a gente está falando em cartão, em imposto, IPTU, né? Se eu não me engano, saiu já o carrinho lá que prometeram aí. Saiu o carro ou não? Teve sorteio? Teve o sorteio. É importante dizer o seguinte, para aqueles que gostam de falar e falam as coisas de forma errada, é importante se informar. Não há benefício para quem deixou de pagar. Mesmo com 100% de desconto na multa e 100% de desconto nos juros, o que vai se pagar é o valor efetivamente gravado no carnê. Para aquelas pessoas que no ano de 2019 estão em dia com o seu pagamento parceladamente ou que fizeram o pagamento à vista, já foi feito o sorteio do IPTU premiado. A ganhadora, a feliz ganhadora foi a senhora Maria da Luz da Silva Ribeiro. Foi publicado hoje no Diário Oficial o documento de doação do veículo. O veículo já está comprado, já está em nome da prefeitura os documentos do veículo. A transferência para o nome dela é de obrigação da ganhadora, mas já foi publicado hoje. E brevemente nós anunciaremos então a entrega desse veículo. Já está comprada a moto 125 0 km, que será sorteado para os contribuintes que estão com seus pagamentos em dia e que assim o fazem de forma parcelada. Então, assim, são algumas ações que a gente tem e é preciso esclarecer a população. O fato de ter o parcelamento a partir do refis com vantagens, essas vantagens são em relação aos juros e correção. Mas o valor a ser pago é o mesmo valor que o contribuinte que honrou tempestivamente o seu compromisso fez. Agora, o secretário, eu vou aproveitar um pouquinho desses seus 5 minutos que eu te dei e eu lembrei aqui agora que o Supremo Tribunal Federal acabou aí por permitir, né, em uma das suas ações, a permitir a contratação de escritórios de advocacia para cobrança justamente dessa dívida ativa do município. O município agora já pretende contratar algum escritório, né, porque havia sido proibido, não é isso? E aí entrou essa questão, já chegou no Supremo, e no Supremo, o Supremo disse que não, pode sim o município, independentemente de seus procuradores, contratar escritório especializado para cobrança desses ativos. Apesar dessa definição do tribunal, não existe ainda uma indicação do Tribunal de Contas do Estado de que esse procedimento pode ser efetivado. O que o município do Guarujá está fazendo é um procedimento, a partir de um contrato específico, de higienização do cadastro, que é importantíssimo para que a gente consiga sucesso nas cobranças. Ontem eu conversava com o Procurador-Geral e a notícia de que brevemente nós teremos leilões de alguns imóveis. Esse leilão está bem próximo. Isso vai fazer com que as pessoas enxerguem as coisas de uma maneira diferenciada. Esse procedimento de expurgo do cadastro vai permitir que a gente faça a cobrança e nós estamos examinando algumas instituições bancárias que têm possibilidade de oferecer um sistema de cobrança
e provavelmente vai ser feito um chamamento a partir destas instituições bancárias. No momento não está se cogitando contratar escritórios de qualquer advogado para fazer isso. Não estou dizendo que seja de qualquer escritório de advocacia. Não, qualquer que seja, não é nenhuma licitação. Entendi, não existe. É que é algo novo, que também saiu aí essa semana passada, uma decisão do Supremo, e que acabou, né, de certa forma, criando uma jurisprudência favorável aos municípios, né, caso queiram contratar. Nós já tivemos aí vários escritórios aqui na cidade, né, que fizeram essa cobrança, mas também tiveram o seu trabalho, a sua atuação contestada pelo Tribunal de Contas, enfim. Acabou gerando aí, inclusive, improbidade para alguns administradores. Essa questão do expurgo e da limpeza do cadastro, nós temos, por exemplo, o maior devedor inscrito na dívida ativa, a Companhia Docas de Santos. E já é de conhecimento público que o STF determinou que a Companhia Docas de Santos não paga imposto. Quem passa a pagar imposto são os arrendatários. Então, nós estamos tirando da dívida ativa... Que ficou no passado, como então, é que faz? Ela é cancelada. Totalmente cancelada? Totalmente cancelada. Perdemos esse dinheiro? Na verdade, nunca teve direito de cobrar. Nunca tivemos o direito de cobrar, ok, tá certo. Tá certo. Não, tá certo não, eu queria que o dinheiro viesse para o município. Eu também. Né? muito mais a mim, seria importante Eu isso. quero agradecer a presença aqui do nosso secretário Adalberto Ferreira, ele que é o nosso secretário de Finanças aqui do município de Guarujá e também é pré-candidato. Está indo bem a pré-candidatura lá em Cubatão, Adalberto? A pré-candidatura vai bem, o que não vai bem são as coisas lá, mas isso vai mudar porque Cubatão, nós podemos mudá-la. Isso não tem a dúvida. Nós podemos mudá-la. E depois ele vai vir aí aí sim, vem como pré-candidato para falar dos problemas de Cubatão. Obrigado mais uma vez à sua pessoa, sempre muito gentil, sempre muito solícito. Agradeço mais uma vez, Isabel, beijo no seu coração, meu amor. Essa jornalista é top, é ela que mais uma vez proporciona pra gente uma excelente entrevista. A todos obrigado, um abraço e fiquem com Deus.